Fala, nação cruzeirense, canal Raposa News no ar, o noticiário que joga junto com o Cruzeiro. Bora de react e análise da entrevista coletiva de Leonardo Jardim após o empate, contra as pequenas aves de Vespasiano, vulgo Peter Kahn. Que time ridículo, hein? Que time covarde, medíocre e insignificante. Mas bora lá, bora reagir à coletiva do Mister Garden, beleza? Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o link e após o vídeo deixe seu comentário sobre tudo que vai ser tratado aqui nesse conteúdo. Sem mais delongas, bora reagir com o Mister. Podemos. Boa noite, Mister. Um jogo que o Cruzeiro foi bem no primeiro tempo, no segundo tempo. A impressão é que mereceu a vitória nas duas partes do jogo. Queria sua análise em relação a isso. E o quanto também essa sinergia com o torcedor, que reconhece isso, também é fundamental para esse trabalho de uma invencibilidade nos últimos 7 jogos, invencibilidade em casa também jogando nos seus domínios. Obrigado, boa noite. Boa noite. Acho que estamos totalmente de acordo sobre o domínio do jogo, mas mais do que isso, no centro de estágio tem uma frase lá que é Cruzeiro o maior de Minas. E fiquei um pedacinho até admirado num derby, num clássico desta natureza, o nosso adversário não propor jogar simplesmente nos duelos e contra-ataque e mais nada. E acho que foi o Cruzeiro que teve que assumir as responsabilidades totais do clássico. Pensava que ia ser um clássico um pedacinho diferente. Acho que foi um clássico num sentido só, o adversário muito em contra-ataque, a utilizar muito o duelo, o contacto, e nós a procurar o nosso jogo, o nosso padrão, aquilo que nós acreditamos, que é uma equipa que pressiona, uma equipa que gosta de ter a bola, uma equipa que gosta de ter um futebol mais apoiado, e acho que hoje, infelizmente, não conseguimos o resultado, mas eu disse aos jogadores, valorizei o comportamento, que é isto que nós esperamos dos jogadores do Cruzeiro e do Cruzeiro quando joga. Tá aí, gente. O Jardim já chegou de pé na porta, né? Chegou de pé na porta, criticando a postura do adversário, que se diz um rival, e em um clássico, em um derby, como diz o Leonardo Jardim, simplesmente se acovardou, né? O adversário simplesmente não quis jogo. E aí, Cláudio Silva, da Cláudio Silva TV, esteve aqui no nosso Sabadão Celeste, no Cabuloso Fenomenal e Raposa News, e ele já tinha dado papo, falou que realmente iria acontecer. Não esperem que o Atlético vai vir de perto aberto para cima do Cruzeiro, que não vai acontecer. Vão jogar por uma bola, porque o Cruzeiro é um time que hoje está superior, está em um momento melhor, está um time muito organizado, e tá aí, o adversário simplesmente se acovardou, né? Mas surpresa zero. Esperar o quê das pequenas aves de Vespasiano, se não uma postura de absoluta covardia. Mas vamos continuar reagindo aí à coletiva e analisando a coletiva do Jardim. Vai deixando o seu like, se inscrevendo e comentando sobre tudo que você está ouvindo e irá ouvir nesse comentário, nesse vídeo. Não, a sinergia está muito bem. Assim, uma das coisas que eu falo e volto outra vez a relacionar, a torcida tem sido espetacular no apoio à equipa, principalmente nos jogos em casa. O Mineirão tem estado quase sempre cheio. Eu fui com o Bahia, fui com o Flamengo, fui hoje, e isto é importante para nós, para todos, para todas as pessoas que trabalham no clube, e para mim é um regressar às emoções. É por isso que eu vim também para o Brasil, para ter um pouco de emoções, e acho que os torcedores estão-me a dar essa emoção outra vez num jogo de futebol, e eu saio extremamente satisfeito.
simplesmente fenomenal a nossa torcida. Olha só, 61.106 torcedores, até um número cabalístico, né? 61.106 torcedores se fizeram presente, apoiaram o tempo todo, saíram talvez não totalmente felizes, porque o resultado realmente não foi dos melhores no que se diz respeito a 3 pontos, a vitória. Todos queriam a vitória, mas saíram, creio eu, que mais de 90% saíram felizes com a entrega, com a disposição, realmente com a representatividade em campo, os atletas doando o máximo, buscando o jogo, a vitória o tempo todo, um time realmente que tem brio, que tem vergonha na cara, um time que tem homens, um time que tem jogadores que estão correndo e representando a nossa torcida, as nossas cores e a nossa camisa e a nossa tradição em clássicos, né? Então, parabenizar aí a torcida que se fez presente. Jardim elogiou aí a sinergia, o fato de o Mineirão estar sempre aí tendo um público aí muito interessante, mesmo em jogos que não tá valendo nada, a torcida tem se feito presente e apoiado o Cruzeiro. Então, parabéns aí ao nosso torcedor que não deixa a desejar. Jardim, você já disse aqui nesse microfone, na sala de coletivas, que o Cruzeiro passou por uma fase que ele não era o pior e também quando pegou uma sequência de vitórias não era o melhor. E hoje o Cruzeiro, aí, após a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, está na 3ª colocação, está 1 ponto atrás do Flamengo, que é o vice-líder, né? E atrás também do Palmeiras, que é considerado por praticamente todo mundo o melhor elenco do país, o time, né, de investimentos altíssimos. De agora em diante, como é que você começa a ver essa questão desse Cruzeiro e como fazer para manter aquilo que você não abre mão, que é essa intensidade que a gente tem visto do Cruzeiro, independente de quem seja o adversário, do outro lado, independente de qual seja o gramado que o Cruzeiro está jogando? Eu disse isso, que há algum tempo atrás não éramos os piores há um mês atrás, também não somos os melhores agora. Também disse que havia 4 ou 5 equipas que, devido ao projeto dos últimos anos, tinham posicionado à frente do Cruzeiro neste momento. O Cruzeiro está a começar um projeto quase novo, de raiz. E muitos destes jogadores entraram, têm menos de 1 ano. Temos meia dúzia que entrou já há mais tempo, mas pronto, isto é um princípio também da era Pedrinho em relação àquilo que ele quer projetar para o Cruzeiro de presente e de futuro. E volto outra vez a dizer a mesma coisa. Essas 2 máximas nós não deixamos de lado, nós sabemos a nossa realidade, sabemos o que queremos, para onde queremos ir, sabendo que a base é a atitude, o comportamento dentro de campo, a qualidade do nosso jogo. A gente não abre mão dessas situações, e depois, com certeza, se tivermos, como estamos agora, estamos em terceiro. Se estivermos melhor, podemos subir. Se estivermos menos rentáveis, podemos descer, mas queremos estar entre os melhores, que foi esse o nosso projeto, e foi isso que nós dissemos quando chegamos. Muito, mas muito importante essa fala do Jardim, viu? Hoje nós temos o norte. Hoje o Cruzeiro tem um projeto com Leonardo Jardim. Esse projeto começou a ser traçado, esse projeto começou a ser executado com o Leonardo Jardim desde que assumiu o Cruzeiro, que era uma bagunça em todas as suas nuances, principalmente internamente, e as coisas começaram a fluir quando ele começou a organizar o que estava bagunçado internamente. Então, o que estava realmente faltando é a organização do interno para que as coisas começassem a fluir. Hoje o Cruzeiro sabe onde vai, hoje o Cruzeiro sabe onde quer chegar. O Cruzeiro hoje tem um projeto, o Cruzeiro hoje sabe realmente as suas pretensões, e a gente tem visto isso jogo a jogo. Detalhe, ele não abre mão da intensidade, ele não abre mão da entrega, da disposição, da disciplina, da organização tática. Então, para jogar com o Jardim, tem que estar entregando aquilo que ele realmente
almeja, que é esses 2 pontos aí. E não é porque estamos numa frequência muito boa, estamos aí em uma quantidade de jogos muito bons, muito consistentes, é que tá tudo certo. Tem coisas que podem melhorar e vão melhorar, mas estamos no caminho e isso tem que ser valorizado. Bora continuar. Ô, Jardim, queria explorar um pouquinho mais disso que você citou, dessa emoção que você sempre cita, que fala um pouco de um dos motivos, né, de ter te trazido para o Brasil. É, Você já disputou clássico em Portugal, Grécia. Queria saber um pouquinho mais na França, um pouquinho mais do que você teve de sentimento desse clássico, ou o seu primeiro aqui no Brasil. Não, hoje foi o clássico, mas já tivemos outros jogos. O sentimento, eu já vos disse, o futebol no Brasil, para o bem e para o mal, não é? Para o bem e para o mal. É muito emoção. É muita emoção, é muito coração, às vezes existem decisões precipitadas, a cada treinador, vocês sabem que é uma coisa que acontece com muita frequência aqui no Brasil, mas isso tudo também tem o lado positivo, que é aquele lado de sentir os torcedores a amarem um clube, a apoiarem, a virem um estádio, as pessoas que encontramos na rua, as pessoas que falamos no dia a dia. E eu gostava de sentir um pouco isso, senti no Olympiacos, senti no Sporting, um pouco no Mónaco, mas quando fui para o Médio Oriente perdi um pedaço essa noção e agora estamos a voltar a ter esses sentimentos que para mim são extremamente positivos e agradáveis para quem trabalha no futebol. Jardim, surpreendeu essa postura do Atlético nesse jogo? Como que você tinha pensado no que o Atlético viria? E sobre as alterações, bateu uma dúvida ali para esperar um pouco mais as alterações que foram feitas? Podia ter feito um pouco antes, um gás novo ali naquele momento? Obrigado. Não, em relação ao jogo, eu penso que não fui só eu que fiquei surpreendido, vocês também ficaram surpreendidos, porque normalmente o derby é um jogo equilibrado, não é? De ataque, de resposta, normalmente é assim que eu vejo os derbys, e hoje vi este derby clássico, um pouco uma equipa dominante e a outra a travar o jogo muito com o fato, travar o jogo com o contacto e a explorar só um tipo de futebol, que era lances mais da frente, contra-ataque, primeira bola, segunda bola, a sair dessa forma. E atenção, a base desta equipa do Atlético foi campeão em 2021, não estamos a falar de uma equipa qualquer. 21, não foi? Pronto. Uh, e volto a dizer, hoje também, pá, eu não gosto de falar de arbitragem, mas hoje o treinador do Atlético esteve muito bem a tirar o Alonso, muito bem, porque ele, se ele não o tira, ele já tinha sido expulso antes de ele tirar, e o treinador muito esperto tirou que era para não arriscar mais. Se fosse correto, talvez a gente podia jogar com 10 contra 10, que foi o que aconteceu no outro derby para o Campeonato Mineiro. Podia ser o inverso hoje. Em relação à segunda parte da pergunta, as alterações podem ser na primeira parte, podem ser na segunda, podem ser nos últimos minutos. Eu senti que a equipa estava bem, depois metemos o Bolazzi para conseguir ganhar um pedacinho de mais agressividade no corredor e também como estávamos a ter muitos escanteios, foi 15 escanteios que tivemos, dar um pedacinho mais de capacidade de duelos dentro da área e depois arriscámos a 15 minutos do fim, acho eu, com 4-4-2, dois avançados e o Mateus de um lado, o Bolazzi do outro, porque eu sentia que a equipa queria ganhar e nós queríamos ganhar o jogo e foi isso que a nossa percepção de jogo não foi se conter, mas foi colocar jogadores mais ofensivos de forma a tentar procurar o resultado.
uma coisa que eu vejo que está incomodando muitos torcedores, e é até normal, porque nós no futebol brasileiro, torcedores, né, estamos acostumados que com 15 minutos do segundo tempo o técnico já vê ali algum ou outro que tem que mudar e faz as devidas alterações. Gente, a gente tem que começar a acostumar. Estamos com um treinador que não tem esse hábito e está tudo certo. Às vezes me incomoda como torcedor? Sim, faz parte, né? A gente às vezes em alguns momentos do jogo, a gente acha que precisa de oxigenação, tá? E é algo que vai inquietar muitos, mas gente, como que a gente vai mexer um time que está bem taticamente, né? Tanto o Jardim está certo e nós errado nesse imediatismo, inclusive no que se diz respeito ao assunto de mudanças rápidas, que quem entrou não deu conta do recado. A dinâmica, a manutenção do ritmo de jogo da equipe é que condiciona a essa demora. Nós não estamos habituados e é melhor que a gente acostume com isso, tá? Porque o Jardim, ele vai tirar quando perceber que um ou outro está destoando. E na minha avaliação, o time estava jogando bem, tá? Estava mantendo o ritmo, estava mantendo a mesma pegada. Quando ele começou a perceber que um ou outro começou realmente a pedir para poder ser substituído, caiu um pouco o ritmo, que é normal, na intensidade que o Cruzeiro estava, e o esforço que o Cruzeiro fez em cima ontem do Atlético foi muito grande. Tanto que eles sentiram mais, né? Tiveram algumas lesões, né? Tiveram algumas substituições por realmente lesão por conta do quanto que tiveram que desgastar para segurar esse empate precioso que comemoraram como título e como vitória em cima do Cruzeiro. O Cruzeiro se desgastou bastante e o Leonardo Jardim, ele mexeu no momento certo, na minha avaliação. Não é o momento certo na concepção de muitos torcedores. Às vezes eu próprio confesso que eu fico um pouco incomodado, mas eu entendo que ele está mexendo no momento certo. Prova tanto que ele está certo e nós errado, que quem entrou não deu conta do recado, tá bom? Então, na minha avaliação, a gente tem que começar a acostumar com isso. Mais uma vez, aí ressaltou, né, a falta de atitude do adversário. Vamos continuar aí reagindo. Jardim, o Cruzeiro tem dificuldade de jogar contra equipes mais fechadas, igual você disse, o Atlético não veio para o jogo, você esperava aquele jogo mais aberto, e o Cruzeiro se dá muito bem, né, com o jogo aberto. É uma estratégia que as equipes têm usado aí contra o Cruzeiro que tem dado certo, esse vir mais fechado, assim? Não, sinceramente, isto é uma das primeiras equipas que aborda o jogo assim contra nós. Outras equipas abordaram o jogo mais equilibrado, para um lado e para o outro. O que eu senti foi uma enorme agressividade nos duelos. Não foi por acaso que existiam muitos cartões amarelos, uma possível expulsão que não existia. No escanteio, vocês que veem as imagens do escanteio também vão ver umas coisas bonitas que existiam. Esse tipo de agressividade. Essa parte foi cômica, viu? Jardim falando que quem acompanhou os escanteios vão ver umas coisas bonitas, né? Ou seja, isso aí já é ele fazendo um sarcasmo aqui com a péssima arbitragem. Escanteio onde nós tivemos um lance assim que eu até falei na live mais cedo, no Cabuloso Fenomenal, surreal, gente. Vocês dificilmente vão encontrar aí algum recorte em que em um lance houve 2 penalidades e nenhuma delas foi marcada, mesmo tendo todo o recurso do VAR, que era o Cruzeiro, né? Porque se fosse o inverso, alguém duvida que o pênalti seria marcado? Ele falou aí da agressividade, né, que gerou cartões amarelos, poderia ter gerado expulsão, mas é o Cruzeiro que iria ser beneficiado e não o outro time, né? Vamos continuar a analisar. Agressividade, claro, que tira um pouco do ímpeto do jogo, tira um pouco do correr do jogo, da clarividência do jogo, porque para-se o jogo, recomeça-se, para-se o jogo, recomeça. E aconteceu muito isso por parte do adversário, mais do que defender em bloco, utilizou muito essa estratégia de parar o jogo com muitas faltas, mas é uma forma de estar, não é? E foi isso que aconteceu.
Mas, como eu digo, nós, mesmo com equipas com um bloco mais alto, um bloco mais baixo, ao longo destas 9 jornadas, a gente tem que ter a capacidade de jogar mais interessante, em futebol mais apoiado. Uma equipa como o Cruzeiro tem que ter esse tipo de soluções dentro da sua estratégia. Jardim, tudo bem? Boa noite. Tudo Assim bem, como no jogo do Flamengo, a torcida pediu o Gabigol contra o Flamengo, ele foi colocado nos 45. E hoje também com 40 minutos de jogo. É um jogador que a torcida espera muito, gosta muito. Ele não precisa um pouco mais de chance, mais de tempo para jogar nesses jogos que são considerados grandes? É um jogador decisivo? Muito obrigado e boa noite. ele precisa e merece. Eu vou lhe dizer uma coisa, ele precisa e merece. Mas depois, Gente, muito importante essa fala aqui, né? Quando questionado aí sobre a questão do Gabigol, que é um jogador decisivo, que está entrando já no finalzinho das partidas, mas ainda assim é um jogador muito decisivo, ele falou simplesmente, ele não precisa tanto quanto precisa, mas merece. Ou seja, o Jardim, ele gosta do Gabigol, gente. Bora embarcar nessa onda aí de criticar, né, as escolhas do Jardim, de questionar a forma como ele tem preferidos colocar, o momento em que ele tem colocado o Gabigol mais no finalzinho do jogo. Vocês podem ter certeza que nesse próximo jogo de quinta o Gabigol vai ser titular, faz tudo parte do planejamento. A gente precisa entender que o Leonardo Jardim, ele entende mais futebol do que eu e você e de todos os torcedores. A gente tem que parar de torcer para jogador e passar a torcer para o Cruzeiro. As coisas começaram a fluir no Cruzeiro quando ele sacou, inclusive o próprio Pereira, o próprio Gabigol e o próprio Dudu, que hoje está lá do outro lado de Vespasiano e que se estoure para os infernos por lá de lá. Então vamos ter paciência, tá? Ele gosta do Gabigol, acha que o Gabigol não apenas precisa, mas ele merece, assim como vai ter minutagem. O Gabigol está entrando todo jogo, tá? Então vamos ter paciência. Léo Jardim sabe o que está fazendo. eu tenho que também decidir, não é tirar uns, meter outros. Hoje até podia ter trocado mais cedo ele por um dos avançados, mas eles também estavam bem. Eles estavam muito bem. Por isso é que nos últimos 10 minutos arrisquei com 2 avançados e a equipa ficou mais ofensiva, mas menos pressionante. E vocês podem verificar isso nos últimos 10 minutos. Isto é tudo um balanço. Ok? Eu sei que eu gosto muito e aqui é uma palavra que ele não necessita disso, mas ele tem sido um profissional excelente, tem sido um jogador de grupo e simplesmente às vezes eu tenho que tomar decisões e só pode jogar 11. Viu? Viu? Só pode jogar 11, tá bom? É isso. Só pode jogar 11 e a gente tem que entender isso, tá? Eu acho que a gente tem que parar, de fato, de torcer para jogadores e começar a torcer pelo Cruzeiro. E se significar o bem do Cruzeiro, o jogador que eu prefiro tiver que estar no banco, amém. Pelo bem do Cruzeiro, é isso que importa, tá? O bom é que o Jardim gosta do Gabigol, do Bolassi, tem sido coerente nas suas escolhas e é isso. Ele ganhou o grupo por causa da sua coerência. Se ele começar a faltar com coerência, realmente vai complicar a situação, tá bom? Então bora lá continuar analisando e reagindo no restante da coletiva. Professor, boa noite. Hoje, 2 questões. O Atlético entrou hoje um pouco recuado, né? Pouco não muito recuado. Isso mostra um pouco não muito respeito ao futebol que o Cruzeiro vem jogando nos últimos jogos, mostrando esse tipo de jogo, principalmente num clássico, né? Que geralmente são jogos mais abertos. E a segunda questão, você mesmo falou que não gosta de falar muito de arbitragem, mas teve um lance de escanteio, né? Que 2 jogadores do Cruzeiro foram agarrados de maneira muito clara e o árbitro nem ao VAR foi. Eu queria... Ô, gente, cá entre nós, viu? Rapidinho aqui. Rapidinho. Pô, esse jornalista também tá de sacanagem, né? Poxa vida, que redundância do caramba, velho. Não tem pergunta diferente pra fazer, não? A mesma insistência, a arbitragem,
frangas recuadas, né, lance de pênalti, tudo bem, faz parte do jogo, mas, pô, uma vez que outros 2 ou 3 companheiros de jornalismo aí fizeram a pergunta, por que ficar insistindo? Não tem pergunta diferente, não? Poxa vida, tá doido, misericórdia. Jardim simplesmente a cara dele. Bora lá. Queria que você também falasse um pouco sobre esse assunto. Em relação à arbitragem, vocês melhores do que eu, porque têm as repetições na televisão, isso foi a minha sensação. Há 2 lances marcantes, é essa do escanteio e a situação da substituição do Alonso, porque mesmo eu disse ao árbitro, o treinador vai trocar porque você não o expulsou e ele nem sequer quer correr o risco outra vez de você expulsar numa segunda tentativa. Eu disse ao quarto árbitro que estava ao meu lado. Mas eu não estou aqui para falar da arbitragem. A primeira pergunta era sobre. Eles entraram regulados, cada equipa tem a sua estratégia. Eu, quando digo que eu esperava um jogo mais equilibrado, mas respeito à estratégia do adversário. Cada treinador e cada clube tem a sua estratégia, e quem sou eu para estar a dar opinião sobre a estratégia do adversário? Eu esperava era um jogo mais taco a taco do que um jogo mais de um sentido único, como aconteceu. Só um detalhe aqui, rápido comentário aqui, viu? Da do outro lado estão falando que foi nó tático. Nada pode ser menor do que as pequenas aves de Vespasiano. Vocês estão de sacanagem. A palavra do Jardim, sim, estratégia. A estratégia do Jack, a estratégia do Jack foi simplesmente jogar por uma bola, né? Foi picar o jogo, foi realmente segurar o Cruzeiro. Isso aí não é nó tático não, viu? Acordem. Isso aí é covardia. Isso aí é antijogo. Isso é uma estratégia que adotou e que deu certo. Mas, nó tático, tá de sacanagem, viu? Bora continuar a parte final. Boa noite, Jardim. Hoje o Cruzeiro consegue um bom desempenho, né? Os jogadores se entregaram muito, só que agora vira chave para a Copa do Brasil no meio da semana, tem o Vila Nova. É um jogo que o Cruzeiro fez uma boa vantagem, mas que é uma competição perigosa. Você pensa em manter essa equipe que tem jogado o Brasileiro ou fazer algumas mudanças para deixar os jogadores mais frescos? E também uma forma... Você já tinha falado dos jogadores altos, né? O Cruzeiro tem uma estatura mais baixa, porém hoje a gente teve 15 escanteios, muitos escanteios, e o Cruzeiro acabou não aproveitando tão bem, né? Como trabalhar, mesmo ainda sem esses jogadores mais altos, essa jogada aérea. Obrigado. Bem, em relação ao próximo jogo, continua a ser um jogo importante. Sabemos que já está feita a primeira parte, mas ainda temos uma segunda parte para realizar, onde temos que ser sérios e com certeza que a base da equipa tem que estar presente, porque esta competição é uma competição extremamente importante para nós, mas isto não quer dizer que não exista 2 ou 3 mudanças como existia na primeira mão, porque passado 2 dias temos outra vez um jogo a Fortaleza. A recuperação entre o jogo da Copa e o jogo do campeonato é muito pequena, é somente 2 dias. E com certeza que dentro daquilo que é o nosso elenco vamos aproveitar para tentar gerir da melhor forma, para conseguirmos os resultados positivos que a gente pretende, quer na Copa, quer seguir em Fortaleza. Ok, obrigado. Tá aí, sensacional, mais uma coletiva assim do Leonardo Jardim, que dispensa comentários, tá? Ele enxerga o jogo que nós vimos, tem uma capacidade absurda, tá? A gente tá tendo um privilégio aqui enorme, temos que usufruir disso, gente, tá bom? Vai errar, como todos, tá? Não tá passível ou isento de errar, mas de ver um Cruzeiro que já tem aí, pelo Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, desde o jogo contra o São Paulo, 9 jogos em que o Cruzeiro não joga ruim. O Cruzeiro tem mostrado a evolução jogo a jogo, está competindo, está brigando, está lutando, está se entregando, a organização tática absurda, resultados positivos acontecendo, tudo isso tem que ser valorizado por nós. Não cobrávamos um time intenso?
Não cobrávamos um time com vergonha na cara, com brio, com intensidade, com vontade de ganhar as partidas. Pois bem, agora nós temos. Isso é fruto do belíssimo trabalho que o Leonardo Jardim está fazendo. E a gente tem que ter paciência, porque, de fato, não vão ganhar todas, tá? Nenhum time ganha todas. Vão acontecer um momento ou outro em que o Cruzeiro pode realmente esbarrar num dia ou numa noite infeliz, onde o adversário vai ser feliz e aproveitar uma ou outra oportunidade. Acontece, isso é futebol, mas esse Cruzeiro, com essa organização, disciplina tática, com esse nível de intensidade, com essa evolução jogo a jogo, pode ter certeza, o Cruzeiro vai longe. Estou confiante que o Cruzeiro vai ganhar pelo menos uma dessas duas Copas, desses dois campeonatos que nós estamos envolvidos. Este foi o Raposa News, um noticiário que joga junto com o Cruzeiro, reagindo e analisando a entrevista coletiva do Léo Jardim. Chegou até aqui? Gostou do canal? Gostou do conteúdo? Se inscreva, ative as notificações, compartilhe e deixe seu comentário abaixo aqui de tudo e o que vai ser falado. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Raposa News volta a qualquer momento. Tamo junto, sempre. Até mais.